Começo por agradecer terem-se lembrado. Lembram sempre da pediatria para estes workshops de globalização, porque realmente é uma das coisas que nós levamos também muito, muito a peito. E em relação, particularmente a estes casos das complicações das sinusites, eu, pronto, como já tenho também uma data de anos de história, eu vou contar uma pequena história. A primeira vez que eu vi uma celulite orbitária foi no meu exame de saída da pediatria. Estavam lá uns doentes e não sei o quê, e eu tumbas, uma celulite orbitária. Nunca tinha visto nenhum antes. Isto quer dizer muita coisa, quer dizer, efetivamente não era uma complicação muito frequente. Neste momento, enquanto estava então na urgência, quer dizer, aquilo, se não era todos os dias, era quase, portanto, passou a ser uma patologia bastante frequente. Porquê? Pois há uma situação de grande concentração das pessoas a nível urbano, com aumento das infecções respiratórias, eventualmente com aumento da agressividade viral, mesmo do ponto de vista respiratório. Nomeadamente com o aquecimento global, que os vírus ficam, há já vários estudos nesse sentido, tornam eles próprios mais agressivos. As alergias também nem se fala e a poluição também sabemos com o que é que contamos. Portanto, não é de esperar que este tipo de patologia diminua. Como disse o professor Oscar no início, há muitas destas patologias que nós daqui a uns tempos já não iremos falar, mas eu estou convencida que desta não é o caso. Depois, há outra situação que me parece também um pouco caricata, que é, não se faz muitas vezes o diagnóstico da sinusite aguda, portanto, e não é o otorrino que a faz, é o pediatra, é o médico de clínica geral, é no dia a dia. E como não há um exame de imagem, um marcador, as pessoas resistem muito ao diagnóstico clínico de sinusite aguda na criança porque os seios frontais não estão bem desenvolvidos, porque os seios esfenoidais é só quase na adolescência, mas os etmoidais e os maxilares estão lá e os miúdos estão sempre ranhosos. E, portanto, depois entre o estar na creche é normal, está sempre doente, não é nada. E eu penso que muitas vezes começa-se por falhar o diagnóstico da sinusite aguda e não tratar a sinusite aguda. Isto é uma impressão minha. Depois, nas complicações, em relação à orientação das complicações, tenho duas visões, não é? A visão do Hospital de Santa Maria, que como tem otorrino, praticamente tudo quando fosse solito orbitária, não sei, eram todos vistos pelo otorrino e ficavam pronto. E tinham todos esse seguimento. E do hospital onde eu estive em França, que era um hospital que não tinha otorrino, era um hospital mais afastado, e quando nós ficávamos com as crianças internadas, mesmo com as celulites e com as complicações, desde que não tivessem necessidade de intervenção cirúrgica, com um contacto muito facilitado com a nossa otorrino de referência noutra cidade através da telemedicina, o que é certo é claro que a grande maioria, tratado precocemente com os antibióticos adequados, não precisava depois sequer de voltar à otorrino ou só depois da alta para um controle, mas portanto não, nem pouco mais ou menos nós transferíamos os doentes todos para um serviço com otorrino. Nós aqui também vamos ter um pouco essa dificuldade, porque nós já temos poucas vagas na pediatria e, portanto, muitas vezes os internamentos estamos ali a fazer uma espécie de uma giga-joga terrível para conseguir internar miúdos e, portanto, se alguns puderem ficar em hospitais distritais com telemedicina, diretamente contacto com o otorrino é que decide, hoje vem. Pronto, para não termos às vezes uma série de vagas preenchidas, que quando se preenchem vagas que não são absolutamente indispensáveis, de certezinha que vamos recusar outros doentes, porque eu todas as manhãs tinha os telefonemas também da otorrino, mas da oftalmologia, da cirurgia plástica, a dizer que precisamos de umas vagas para o nosso bloco porque temos uma criança para operar disto, daquilo e daquilo outro, e nós fazíamos o pino e muitas vezes tínhamos que dizer, olha, azar, mas não vai operar porque nós não temos vaga. E isso nós vamos ter que perceber que temos que ser capazes de gerir as coisas da melhor forma possível. Cada pessoa tem o seu contexto, cada país é um país, cada zona é uma zona, mas tem que ser muito bem, temos que ter uma capacidade muito grande de organizar as coisas de modo a poder prestar o melhor serviço possível, às populações. Uma criança que arrasta uma infecção respiratória e que tem
complicações a seguir, a evolução é muitíssimo mais rápida. Chama a atenção para um aspecto que é o aumento da resistência bacteriana, particularmente ao pneumococos. O pneumococos, em particular, nos últimos anos, tem subido a percentagem de resistência, mas felizmente tem-na mantida para doses de amoxicilina elevada. O pneumococos é grande, é um dos agentes mais problemáticos nas complicações em criança da rinocinusite aguda e a evolução para uma complicação quer endocraniana, quer orbitária, é muito mais rápida do que no adulto. No adulto, qualquer constipação é tão simples como isso, não é preciso estudos de imagem. Qualquer constipação que se arraste mais que 10 dias é uma rinocinusite aguda, tem que ser tratada com antibiótico. Uma criança, a evolução para uma rinocinusite é provavelmente mais rápida e a necessidade de antibiótico é provavelmente mais cedo do que essa meta dos 10 dias que foi estabelecida mais ou menos para o adulto. E a importância do aumento da resistência do pneumococos a beta-lactâmicos é um dos problemas que tem talvez complicado a situação e que tem contribuído para o aumento das complicações intraorbitárias da rinocinusite aguda. Temos, já agora só para chamar a atenção para uma coisa, vamos ter a nova vacina, temos, e vamos ter as novas vacinas antipneumocócicas, a 20 valente e a 21 valente, e portanto vamos ver até que ponto é que isso também pode alterar alguma coisa na evolução. Ressalvar só que estes doentes, temos duas formas de monitorizar. Primeiro, logo à partida, temos que ver o olho, portanto, e perceber se o olho está em sofrimento ou não, porque até pode não haver uma alteração clínica muito extravagante, mas haver um sofrimento do olho. E se houver sofrimento do olho ou se não houver resposta clínica, direcionar então rapidamente para um centro de referência. E depois, lembrar só, eu julgo que na primeira apresentação, que aliás foram as duas muito boas, na primeira apresentação isto foi referido, que não é só um antibiótico, é preciso fazer com que o antibiótico chegue lá. E se não chega, tem que se fazer cirurgia também. Mas os corticoides vasoconstritores nasais têm o seu papel muito importante para ajudar a diminuir o edema, melhorar a ventilação e a chegada do antibiótico. Era só isto.